Tá certo. Luiz Barsi Filho. Ele não é só o maior investidor, ele é conhecido como o rei da Bolsa. É o Warren Buffett brasileiro. A sua história, a gente estava lendo a sua história de vida, é muito fantástica. Porque você realmente veio de uma família assim, né, humilde, tomou seu primeiro banho com 5 anos, né, um banho quente com 5 anos, foi engraxate. Como foi a sua história? Porque isso é muito fantástico de ouvir. Olha, eu não acredito que a minha história possa ser assim de tanta importância como é aquilo que eu sempre gostei de dirigir ao cidadão. Minha história é uma história como muitos brasileiros que vieram de uma origem humilde, não é isso? E que, para ser muito sincero e muito honesto, teve que trabalhar para ajudar a mãe. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E eu sempre me sensibilizei o fato dela ser uma guerreira, uma trabalhadora, e sempre postulei a minha postura, assim, de tentar ajudá-la, né? Então, naquela época eu era criança, então eu fui fazer aquilo que era possível fazer para ganhar dinheiro, tá certo? É isso aí. Então eu fui ser engraxate, fui aprender a ser alfaiate com meu padrinho, né? Coisas que eu não gostei, mas tive que fazer, né? E como é que foi, Luiz? Como é que foi a sua entrada no mercado de investimentos? Conta um pouquinho pra gente, porque você a minha trabalhou entrada como engraxate, vendedor de balas, mas como foi esse mas primeiro isso passo? quando eu era criança. Depois eu fui evoluindo, evidentemente, eu fui crescendo. Eu me formei contador, não é isso? Em 1958. Em 1962 eu me formei em economia. E aí, então, eu já havia adquirido uma certa maturidade em termos de economia, não é isso? E nós, então, fomos evoluindo na razão direta das pesquisas que a gente foi desenvolvendo, não é? E eu sempre mirei o meu foco, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? E para mim ter uma renda mensal, eu acabei analisando uma série de fatores, não é isso? Eu aí de contador eu fui para ser auditor, e de auditor a gente frequentava as empresas, não é isso? Conversava com os empresários e via que os empresários, eles tinham o quê? Eles tinham uma forma generosa de ter uma renda mensal através do quê? Através da participação de lucros, etc., né? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando, né, insignificância, né? É que o universo, ele oferece para você uma perspectiva fantástica, tá entendendo? Fantástica. É uma pena que o brasileiro, ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente. Não é isso? E não é. Ele pode ficar rico de repente, tá entendendo? Pobre nunca. Então, e o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Está entendendo? Isso aconteceu durante muitos anos, né, Barsi? Isso aconteceu e está acontecendo, né? O camarada que coloca o dinheiro na poupança, na razão direta que você acaba alcançando uma cultura de investimento. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro, né? Você vai ver que, em última análise, vai na mão da Dilma, foi na mão do Fernando Henrique, foi na mão do Lula, né? Foi na mão desse bando de incompetentes. E da maioria dos economistas no Brasil, que a maioria dos economistas, eu não sou nenhum gênio, veja bem, mas a maioria dos economistas do Brasil, eles são PhD em olerite, eles querem emprego, eles não são pessoas que assumem riscos, tá entendendo? Então, por isso talvez que o Brasil nunca tenha tido um plano
O Brasil teve conversões diferentes, que foram denominadas como plano, mas nunca foi um plano. Plano é uma estrutura organizada de maneira tal que você enxerga um objetivo final. Legal, Luiz. Obrigado. E olha o recado para você. Luiz Barsi, que hoje é um bilionário na Bolsa de Valores, começou com pouco dinheiro. Né? Então, se você pensa, poxa, vou começar com R$50, R$100 é muito pouco, não. Tudo tem um início e a gente começa com pouco. Agora vamos falar do nosso patrocinador, Carol, que é a Toro Investimentos, a maior e melhor corretora aqui no Brasil, que eu invisto e a Carol investe. Taxa zero para você investir tanto em ações como fundos imobiliários e também tem uma variedade de bons produtos de renda fixa para você. E se você investir, né, acima de R$50, você vai ganhar 2 presentes, né, Carol? Você aí, meu amor, abra sua conta. A gente vai deixar aqui, tá na descrição o link. Comece a investir, o seu futuro vai agradecer. 2 presentes, uma planilha de organização financeira, que a gente quer que você saiba os seus gastos e ganhos, e uma de rebalanceamento de carteira, para você saber direitinho organizar a sua estratégia. E falando em estratégia de investimentos, o que acontece, Barsi? As pessoas, nesse momento, elas estão assim. Ah, a bolsa tá barata, tá cara, quanto vale aquela ação? Pago R$5, pago 10. Para você, preço importa? Bom, o preço, evidentemente, ele é um dos componentes, não é isso? Ele é um dos componentes da decisão que você acaba tomando. Mas ele não é o único componente, não é isso? Ele, conforme disse, é um dos componentes. É preciso que você tenha o quê? Que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais, tá certo? Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo? Essa é a única trajetória, não existe outra. Legal. Agora, Barsi, falando sobre a Bolsa de Valores hoje no Brasil, nós passamos por quem está entrando na Bolsa desde o ano de 2019, pegou uma alta ali muito grande em 2019, em 2020 veio o efeito pandemia, a Bolsa despencou, a gente teve alguns respiros, mas digamos que os investidores perguntam para a gente, e aí, André, Carol, o que você acha a Bolsa hoje, no nível que está? Está barata? Qual a sua opinião, Barsi? Bem, começa que eu não interpreto nenhuma análise sobre a Bolsa. Primeiro, porque você não compra e nem vende ações da Bolsa. Você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo sim com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano, né? Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas há muitos anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos, né? Então o cidadão vai falar, pô, basta matar 36, por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário, tá entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Oh, patrimônio. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. O que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, tá entendendo? Então, eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas que, por exemplo, os camaradas compram uma ação por 1 e veio 90 centavos, ele não ficou pobre nem perdeu tudo. Houve uma oscilação porque o mercado ele é de renda oscilante, tá correto? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas. Esse é o fator principal.